primeiro ponto que o Dorival vai atravessar de dificuldade são os desafios em campo mesmo. O Dorival, ele tem a difícil missão de começar o trabalho com jogos relevantes logo de cara, como a gente estava citando. O Independente logo de cara, na Arena Castelão, na primeira rodada. A estreia do Ceará na Série A é simplesmente contra o Palmeiras, fora de casa. Ou seja, a pior estreia possível. Né? Assim, claro, se fosse Flamengo e Atlético Mineiro também seria muito ruim. Então, assim, logo de cara, o Dorival vai ter jogos muito difíceis, jogos muito importantes. Vai ter uma Copa do Brasil contra um adversário que, como a gente estava citando, o Ceará é o favorito. E o Ceará precisa passar na Copa do Brasil na terceira fase, principalmente pelas metas estabelecidas pelo próprio clube de chegar numas quartas de final de Copa do Brasil. Então, tudo isso, sabe, Celso, é quase como assim, você vai entrar, ele está aceitando um projeto logo de cara com obrigações urgentes, assim, sabe? Na cara. E aí, simplesmente, se por acaso a coisa não der certo logo de cara, o time empata contra o Independente em casa, o time acaba perdendo, até porque não vai ser o favorito contra o Palmeiras. Então, se essas situações acontecerem, aí vai vir a primeira coisa que eu vou considerar injusta. Vamos tentar comparar com o trabalho do Thiago Nunes. Olha, tá vendo? Comparado ao Thiago Nunes, tá pior, entendeu? E aí é onde entra a métrica dos adversários. O que o Thiago Nunes teve nessa primeira parte da temporada, com o Campeonato Estadual e Copa do Nordeste, vai ser bem diferente do que o Dorival vai enfrentar logo de cara. Então, esse é o principal ponto que eu vejo de desafio que o Dorival Júnior vai enfrentar logo no seu começo. O começo de tabela da Série A da equipe do Ceará é muito complicado, assim, são desafios, mas assim, do Ceará, mais do que ninguém conhece, está indo para o quinto ano de Série A, sabe que realmente não tem jogo fácil numa Série A, mas é isso, ele vai ter que ser rápido para entender o time que dá certo, as peças que dá certo, e trazer uma confiança. Acho que esse é o principal ponto que o Dorival vai ter que colocar na mentalidade dos jogadores que atuam pelo Ceará, porque poder de decisão, quando você vê basicamente o Vina apenas parece carregar isso, Matheus Peixoto agora tendo condições já de entrar em campo, são essas situações que o Dorival terá logo de cara para encontrar um time e fazer desse time render, né, fazer boas apresentações e principalmente ter os resultados para o trabalho dele andar. Porque se por acaso os resultados não aparecerem em meio a jogos importantes, aí vai começar a parte, né, dessa torcida que já não estava satisfeita com o nome que acabou chegando, e aí esse coro acaba aumentando. E o Ceará, esse para mim eu acho que é o principal risco que o Ceará pode atravessar na temporada. É começar com o Dorival por acaso não conseguir resultados logo de cara, e aí o Ceará fazer o grande erro que cometeu, por exemplo, em 2019, que é uma sucessão de trocas de comando, e aí não sabe para onde está indo, e aí vai para a carta lisca no desespero, aquelas coisas, e o torcedor do Ceará sabe o que foi aquela temporada 2019. A equipe permanecer na Série A muito mais pela incompetência das outras equipes que estavam lá no Z4 do que propriamente pelo futebol apresentado naquele ano, porque o Ceará realmente fez uma coisa pavorosa, né? Do Enderson, depois para o Adilson, do Adilson para o Agel, e foi aquela situação que acabou ficando. Então, acho que esse é o ponto onde o Ceará vai ter que ser muito cabeça fria. Mudou o treinador, precisa se dar o tempo necessário, por mais que aconteça os tropeços que podem acontecer no início de trabalho, né, para um treinador que está há muito tempo parado. Então, acho que o Ceará tem que dar, pelo menos ali, um tempo de trabalho para as coisas serem desenvolvidas. Você acha que ele vai encontrar o ambiente para isso aí? A configuração para você é positiva? Tem uma boa expectativa de que isso aconteça, Minhoca? Comparavelmente ao que o Thiago Nunes estava apresentando, eu acho que pode ser um fator positivo. Porque o Thiago Nunes, Celso, vamos imaginar, um treinador que conseguiu ser eliminado do Campeonato Cearense. Isso pesa. Isso pesou tanto internamente que teve mudanças internas no clube, né? Saiu ali pessoal da comunicação, saiu diretor de futebol, e aí chega no segundo momento, que é a segunda eliminação. Qual seria a maneira que o Thiago Nunes ia tentar resgatar com os mesmos atletas que também fracassaram junto com ele para resgatar uma autoestima? Isso estava muito pesado internamente no Ceará. Um novo treinador com uma outra mentalidade, com uma outra linguagem, com experiência, né?
O Dorival tem até mais experiência do que o Thiago Nunes, em termos de situações que já viveu na carreira. Né? Quando ele passou aqui no Fortaleza, ele passou aqui em 2005, o Dorival tinha 3 anos como treinador. Ainda era um treinador muito iniciante, né? Tal qual Tinha o próprio acabado de Thiago. acabar a carreira, praticamente. Acho que ele fechou. De Ele era jogador meia, já né? tinha Fechou iniciado, em 90 praticamente já e tinha emendado. muito. É. E agora não. O Dorival, assim, 2005 para cá, a gente já tem aí 17 anos. Nesse meio tempo, fazendo muitos trabalhos, entendendo vários contextos no qual ele Só já ele saiu esteve. daí para cá, eu acho. Direto, se eu não me engano. Foi, exatamente. Ele foi para o Não é? esporte, acabou indo para o esporte em 2006 2006. Eu ele não foi sei no se foi esporte, logo isso. de imediato, acho que não, acho que levou um tempo, mas logo no ano seguinte ele acabou indo para o esporte. Mas, em todo caso, agora não, ele tem uma bagagem, ele viveu realidades no futebol brasileiro que não é todo treinador que tem como bagagem, né? Ele sabe o que era uma pressão dentro do Flamengo, o que era uma pressão dentro do São Paulo, dentro do Palmeiras, e ele vai para um clube que é um time que tem realmente uma massa, né? Uma torcida muito grande, que está cobrando, que está insatisfeita, e ele sabe o quanto, obviamente, isso o pressiona também para trazer um bom resultado. E até mesmo para ele. Eu acho que o próprio Dorival ele quer mostrar no mercado que ele ainda é um bom treinador, que ele pode fazer bons trabalhos. Então, eu acho que é um efeito positivo. Eu acho que essa chegada dele pode melhorar a questão mesmo até do ambiente, da mentalidade que o Ceará, principalmente, esse era o ponto que tanto eu e o Léo também mencionava, essa mentalidade interna que o Ceará precisa modificar. Um cara vindo de fora pode acabar ajudando nesse aspecto. Beleza. Só para confirmar aqui, a sua expectativa, então, é positiva. Você Sim. gostou da chegada de Dorival, né? Particularmente, eu gostei também, tá? Eu, inclusive, cobria o esporte quando Dorival treinou o clube e gostei muito de ver ele começando. Já falei essa história aqui, de algumas conversas que tive com ele ao fim do treino, né? De o elenco todo se retirar, ele chegar, sentar ali, começar a conversar, desabafar mesmo de futebol. Claro que tem muito mais a ver com alguém que está começando uma carreira como treinador do que um cara mais experiente. Não imagino que ele vai fazer isso, mas tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Dorival e perceber a paixão dele, não só pelo futebol, mas por estudar futebol, por conhecer cada vez mais do futebol. Por isso que eu achei muito positiva a escolha do nome de Dorival. Não acredito que isso vá o fato dele estar 2 anos aí sem um trabalho como treinador de futebol vai interferir. Não acho que ele está fazendo, não acho que ele vai precisar de uma grande adaptação. O mercado do futebol não era muito diferente do que o que ele vai encontrar agora, né? E acredito que ele vai chegar num clube que pode oferecer a estrutura que um cara como Dorival sabe usufruir, né? Porque não é apenas, e aqui apenas entre aspas, um cara que entende futebol e que sabe armar um time para jogar bola. É um cara que entende de futebol e de tudo o que vem por trás do futebol, em relação a contratações, em relação a profissionais corretos para ocupar as funções corretas dentro de dentro do clube. Então, por isso que eu tenho também uma expectativa bastante positiva com a chegada de Dorival ao Ceará. Acho que o clube tem tudo para oferecer o que ele precisa, Minhoca. Ele recentemente, ele até participou do podcast do Denilson, né? É do Denilson e do Chico Garcia, se eu não me engano. O Denilson criou também um podcast. E aí, na entrevista, é muito curioso, né? Ele falando da carreira dele, e eu lembrei muito de uma fala que ele fala quando ele chegou no Santos, né? No primeiro treino do Santos, quando foi, que era ali, né? Neymar surgindo, o Ganso, a Arouca e tal, aquele time do Santos que eu acho que até o Flamengo, em 2019, foi o time que mais encantou o Brasil, né? Aquele time do Santos, ele disse que no primeiro treino, que é só aquele toque de bola, né? Só aquele toque de bola ali, uma movimentação, um aquecimento. Ele disse que foi, acho que foi 20 ou foi 40 minutos, a bola não saiu, porque geralmente acontece o primeiro treino da temporada, os jogadores estão enferrujados, e ele disse que ele ficou
tão impressionado, ele falou, gente, seguinte, se vocês fizerem 40% disso aqui que vocês apresentaram hoje, a gente vai longe. Então ele tem uma visão de futebol, assim, ele já viu no primeiro treino que aquele Santos era diferenciado. O ponto que aquele Santos foi chegar, né? Com aquele time que acabou encantando realmente o Brasil. Então, assim, ele é um cara conhecedor e que gosta de futebol. Eu acho que esse é um ponto importante para o Ceará. Assim, não é um treinador acomodado, assim, ou um treinador que já não consegue mais ler tão bem o futebol. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, Luxemburgo, que também foi um nome também que foi citado aqui, mas o torcedor também não queria. Mas, por exemplo, o Luxemburgo, ele é um treinador que ele já não consegue mais fazer do conhecimento que ele tinha ali nos anos 90, começo dos anos 2000, empregar mais essa nova ideia de jogo. Os jogadores já não compram mais essa ideia. Eu acho que o Dorival, ele ainda tem muito a acrescentar no discurso, na maneira de jogo. Eu acho que são pontos importantes que o Ceará acaba ganhando. Claro, a gente vai precisar ver quando a bola estiver rolando se isso vai dar certo.